Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Fernando. Quem aqui está aqui a primeira vez? Levanta a mão. Tem alguém? A segunda ou a terceira vez? Tem? Muito bem. Ok. Sejam mais uma vez bem-vindos à Igreja Diante do Trono. Glória a Deus, né, por esse trabalho que o pastor Fernando apresentou, né, da ONG Atos. Esse é o nosso braço social, que tem sido um instrumento de colheita de vidas, né? Principalmente isso. Não é apenas, como ele bem enfatizou, não é apenas que não adianta nada você apenas levar uma transformação social para a vida das pessoas e no final elas perderem a salvação. Não é verdade? Tudo se torna muito mais fácil quando a gente conhece Jesus. E há muitos campos, há muitas comunidades que tem pessoas que nunca, não é que já ouviram falar de Jesus, mas não o conhecem, não teve um encontro com Jesus. Então isso é muito grave, né? Há povos, por exemplo, estamos na Cacula, que é lá na Huila. Eu fui lá pessoalmente, é muito dentro assim da floresta, assim, da savana mesmo. E quando chegamos lá, inclusive, no meio do caminho tinha aldeias assim que eles nunca tinham visto pessoas brancas e saíram correndo com medo. Isso quer dizer o quê? Pessoas que foram realmente assim, que estão muito isoladas, em comunidades que nunca assim pisou alguém para falar de Jesus para elas, não é? Na Cacula, já comunidade pequena, já batizamos mais de 400 pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, é por isso que o nosso chamado é esse, porque nosso objetivo também é alcançar vilas, não é? Aldeias, povos não alcançados por Jesus. Amém? E o problema são os trabalhadores. Nesse momento, só para você ter ideia, a gente teve uma reunião esse fim de semana para discutir o que é que nós vamos fazer, porque estamos entrando na Lunda Sul, estamos entrando em 4 comunidades, não é? E agora chegou mais uma demanda para entrarmos em mais 7 comunidades. Então, só na província são 11. Amém? Mas cadê? Isso vai ser pela organização Atos. Estamos entrando ali para transformar, fazer como fizemos aqui no Camizungo, fazer uma transformação das vilas, das aldeias todas. Só que nós não trabalhamos apenas no social. Precisamos levar a palavra de Cristo para eles. E cadê os trabalhadores? Nosso estoque de pastor praticamente está zerado. Então, me fez refletir muito, gente, esses dias. Porque eu falava, olha, precisamos treinar pastores, precisamos treinar líderes. E parecia que era uma coisa bem distante. Chegou o momento e precisamos. E onde estão? Os líderes, não é só pastor. Precisamos de obreiros, de pessoas para ajudar. Ou seja, amados, há muita necessidade para pouca força de trabalho. Percebem? Aí você dá para ver, eu como liderança do ministério, quer dizer, das duas frentes, tanto da Atos como da igreja, o sentimento que Jesus olhava aquela multidão e suspirar: orem para que o Senhor, o Pai, Deus, envie trabalhadores. Porque os campos estão brancos para a ceifa. Há muita gente e há poucos trabalhadores. Então, dentro disso, nas minhas meditações essa semana, Deus me deu uma palavra porque eu corro para Atos muito, né? Não por causa na verdade, o nome da Atos
me inspirou foi mesmo Atos dos Apóstolos, porque ele associa uma igreja que era conhecida pelo amor, que não deixava e não permitia a sua comunidade passar necessidade, tinha um trabalho social forte, mas com o Evangelho acompanhando através de milagres e transformação de vidas. Então isso me inspirou, né, para colocar o nome. Então é um livro que eu mergulho muito, que eu medito muito, porque há muitas instruções, é a nossa referência de igreja, é a igreja primitiva. Amém? Então, amados, dito isso, essa primeira aqui introdução, pode colocar aqui. Deus me deu uma palavra, vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Está na NVI. A partir do versículo 26. Não, desculpa, 26 não, 29. Um pouquinho mais à frente. Assim diz a palavra do Senhor. Todo mundo conhece esse texto de Hebreus 11, fala dos heróis da fé, fala da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova concreta, a certeza daquilo que esperamos vai acontecer. E eles falam, e o autor de Hebreus, que provavelmente foi também o apóstolo Paulo, ele decorre do resultado dessa fé. Vamos ler, amados. Versículo 29. Bom, não está ali, eu vou ler aqui para vocês. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Aleluia. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aleluia. Amém? Que texto lindo, não é? Que texto tremendo. Posso ouvir um amém, igreja? Estão aí? Matabicharam, tomaram café, estão fortes, estão em jejum aqui para receber de Jesus. Participem, ah? Vamos interagir. Eu sei que as cadeiras são confortáveis, mas vamos interagir. Glorifica a Deus. Quando Deus fala algo com você, você manifesta alegria, amém. Mostra para o reino espiritual que você está recebendo uma palavra da parte de Deus. Amém, amados? Glória a Deus.
Aleluia. Então, diante desse texto, Deus me deu algo. Esse texto chama-se Heróis da Fé. Heróis da Fé. Geralmente, onde é que na Bíblia fala dos heróis da fé? É esse Hebreus 11, é o texto que eu acabei de ler. Antes do versículo que eu comecei, decorre mais, é muito longo, de vários exemplos de homens no Antigo Testamento, porque lembre-se que no período que foi escrito aqui, as Escrituras só tinham o Antigo Testamento, certo? Então, logicamente, eles deram, o autor de Hebreus aqui deu exemplos do Velho Testamento, das Escrituras, do que ele tinha à mão, que era testemunho de fé daquele período que o Hebreus foi escrito. Agora, imagina agora, em 2024, quem já fez teologia, existe algumas disciplinas, que é a história da igreja, que é a missiologia, que você vê a trajetória de homens de Deus pós-igreja, pós-Atos, não é? Que são homens que Deus levantou, homens e mulheres na história da igreja, que fizeram grandes revoluções. Aliás, muitas histórias que são mais fortes do que está escrito até em Atos dos Apóstolos. Tá? Porque foi assim que Jesus disse: creiam e vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Não é assim? Amém? Então, amados, a palavra que Deus me deu é exatamente: o mundo não é digno deles. É a frase mais forte, mais importante para mim, que resume muito bem esse texto. São homens e mulheres que o mundo não era digno. Por que o mundo não era digno dessas pessoas? Porque eles apresentaram algumas características que eu vou descrever para vocês e que eu quero trazer para nós. Eu não gosto de uma pregação. Às vezes eu lembro quando eu estava assim no lugar de vocês como um discípulo membro de uma igreja, e que às vezes o pastor pregava que era uma coisa assim tão inalcançável, que eu ficava: meu Deus, eu acho que esse pastor faz isso, ele é um semideus para mim, porque é um vice-deus, como diz. Porque é muito difícil, eu não alcanço isso. Esses homens da Bíblia eram espetaculares e não temos como alcançar isso. É muito fora da minha realidade. Muitas pregações eu achava isso. Então, eu vou tentar aproximar essa pregação da sua realidade, a minha e a sua. Meros mortais. Tá? Até pessoas, quando visitam, por exemplo, os projetos sociais, olham para mim como se eu fosse uma coisa assim, fora do normal. Não mesmo. Eu sou exatamente aquela que a Bíblia diz, que Deus pega as coisas que não são para confundir as sãos. Pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu sou um exemplo disso. Então, se eu conseguir construir o que vocês conseguem ver, meu Deus, qualquer um de vocês vão poder fazer, mas qualquer um mesmo, tá? Qualquer um mesmo. Basta apenas algumas atitudes para a sua vida receber uma revolução. Amém? Então é isso que eu queria ver, porque há alguns traços aqui nesse texto que aconteceu que transformaram essas pessoas em heróis. Tá? Em heróis da fé. Quem aqui já serve a Deus há mais de 5 anos? Levanta a mão. Metade da igreja. Então quer dizer que mais de 10 anos. Levanta a mão. Mais de 10 anos. Já está diminuindo. Né? Mais de 15 anos. Eita, está revelando as idades agora. Misericórdia. Mais de 20. Eita, agora eu quero ver os 25. Ih, só a Alessandra. Okay. 30. Agora, 11 de outubro, eu vou completar 30 anos que eu sirvo a Jesus. Amém? Está perto. Então, amados,
Nesses anos todos, qual foi o legado que você deixou? Se você partisse para o céu hoje. Eu gosto de pregar conversando, tá? Dialogando aqui, ó, no diálogo. Refletindo. Se Jesus levasse você agora para o céu. Aliás, tem gente que até tem dúvida se vai para o céu. Não vou perguntar. Você tem dúvida? Sinceramente, tem? Não responda. Não levanta a mão. É você e Deus a resposta. Você tem dúvida se você morre hoje, vai para o céu ou não? A gente vai conversar depois, tá? Porque precisa ter essa certeza. Mas se você tem certeza que vai para o céu, o que é que você deixaria de legado na terra? O legado. Sabe o que é um legado, né? Qual é a história que você deixou na terra? Só de um grande profissional de uma empresa? Você acha que daqui a alguns anos você foi um ótimo empresário ou um grande profissional? Alguém vai lembrar de você por isso? Vai? Muito difícil. Os anos, daqui a 100 anos ninguém vai estar vivo se Jesus voltar. Não voltar nem daqui a 100 anos, que é muito difícil, na minha opinião. Ou seja, trazendo para cá, eu vou aprofundar isso, mas eu quero trazer reflexões. Eu sempre gosto de fazer reflexões. Então vamos trazer algumas características, tá? Primeiro, por que eles chamaram heróis da fé? Porque eles alcançaram resultados muito fortes, tá? Eles alcançaram legados muito fortes que ficaram na história. Mas homens de Deus, pós Atos dos Apóstolos, pós Bíblia, durante esses séculos, também marcaram a história. Já ouviram falar em John Wesley? Já ouviram falar em David Livingstone? Alguns não, porque não conhecem história. Mas que um pouquinho de história vocês vão encontrar homens que fizeram grandes revoluções na Terra, que são conhecidos. Martinho Lutero, isso todo mundo sim, já ouviu falar. Mas houve também, até a gente fala em reformadores da igreja, mas homens missionários católicos, São Francisco de Assis, já ouviu falar? Sim? Homem piedoso, Madre Teresa de Calcutá. Quem é que nunca ouviu falar? Então são pessoas fora da curva, pessoas que passaram nessa terra e tocaram vidas. E fizeram uma história para Deus nessa passagem curta pela terra. Mas eu quero lhe inspirar hoje. Talvez eu e você, a gente não fique na história de livros e tudo. Mas eu e você ficar na história de alguém. Eu posso deixar um legado na vida de uma família que Deus usou para transformar. Sim ou não? Entende? Existem os grandes legados públicos, mas existem legados que o público não conheceu, mas o Senhor viu, o Senhor anotou. E no grande dia do trono branco, em que será abertos os livros da nossa vida, que os anjos anotaram, vai estar lá escrito o legado que você deixou nessa terra, as vidas que Deus usou para você tocar. Amém? Quem quer isso? Amém? Quando o anjo abrir seu livro, o que é que vai estar apontado lá? O que é que vai estar escrito lá? Hoje. É tão forte isso, né? Mas é. Mas vamos lá, algumas características dos heróis. Primeiro, a maioria deles, se não 100% desses heróis da fé, eles tiveram um encontro muito profundo e marcante com Deus. É o primeiro característica. Na história, tanto de Moisés, de Abraão, de José, de todos esses heróis que Deus mandou, de Davi, uma marca muito transversal de todos eles era uma intimidade com Deus que eles tinham. Eles tiveram um encontro muito marcante com Deus, muito forte. Uma outra reflexão que eu faço é, eu me preocupo com, eu já comentei isso com meus pastores, com a qualidade das conversões de hoje. Sabe o que é conversão? É quando uma pessoa que não conhece Jesus
vem para a igreja, ou através de uma célula, ou através de alguém, de um culto, de uma pregação, ela escuta o plano de salvação e entrega a vida a Jesus. Ela se sente pecadora, arrependida, ela chora, ela fica desesperada porque ela entendeu que ela estava quase dentro do inferno e que Jesus veio morrer por ela, e ela desesperadamente, ela aceita a Jesus de uma maneira linda, maravilhosa, e quer servir a Jesus para o resto da vida. Hoje, a qualidade desses encontros é muito superficial. A gente quase arrasta a pessoa para vir para frente para aceitar Jesus. Graças a Deus a gente não faz aqui. Eu não pressiono ninguém. Mas eu já vi igrejas assim: olha, meu irmão, você que está aí do lado do visitante, traga ele. Traga ele. Eu digo, faço isso nunca. Faço nada. Porque um encontro com Jesus tem que ser um encontro consciente. Uma boa pregação para o pecador arrepender, ele tem que ser forte, para no final ele estar chorando desesperado, como alguém que está quase indo para uma cadeira elétrica morrer. Desesperado porque viu o seu pecado, e ele está desesperado, clamando um perdão de Deus. E ele quer que Deus perdoe através de Jesus, desesperado porque ele viu a imundícia que ele tem no coração, o passado podre de pecado, e ele está arrependido, e ele quer desesperadamente Jesus para salvar ele. Amém? Isso tem que ser uma decisão pessoal. Não concordo. Bora, irmão, eu lhe ajudo lá para frente. Vamos. Por que a gente chama aqui para frente? Porque em Romanos 10 diz: com a tua boca, 10:11, com tua boca confessares a Jesus, uma confissão pública, e em teu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E Jesus diz que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, no dia do julgamento eu também me envergonharei dele diante do Pai. Você quer passar por isso? Não, e eu nem quero que uma pessoa tenha uma experiência tão rasa dessa. Então, eu não consigo, assim, fazer uma coisa dessa. Ô irmão, você que trouxe esse visitante, ajude ele, venha. Não, ajude não. Ele tem que vir desesperado, tá? Porque se ele morre hoje, ele vai para o inferno, com seus pecados, com a sua ausência de Deus. Entende? O que esses heróis da fé e todos os que marcaram a igreja, que fizeram algo forte para Deus nessa terra, eles passaram por uma grande transformação genuína. Foi forte. Eles se encontraram com Deus de verdade, eles se encontraram com Jesus, desesperados, querendo desesperadamente a fé, andar com Jesus. Não foram obrigados, não, vamos. Entende? Então, quando a pessoa não quer vir para a igreja, por exemplo, quando a pessoa não quer vir, ela foge, chega o domingo, ela tem preguiça, ela não quer, ela sente, hoje eu não vou não. Eu não consigo entender, certo? Uma coisa é você estar cansado, é uma pessoa frequente, vai tirar um final de semana com a família, não tem problema nenhum, não é pecado nenhum. Ou está muito cansado, tá bom, hoje eu não vou não. Mas eu não consigo entender, principalmente um programa de uma igreja que só tem um culto. Esse Conecta, a gente faz o quê, Bruno? Uma vez por mês, é? Uma vez por mês, não é nem todo o culto. Não vem para o culto. Eu me preocupo até com os pastores, que eu digo assim, a rotatividade, se viesse todo mundo da igreja de Talatona de uma vez, não caberia quase aqui mais. Eu acho que a gente já tem aí mais de 300 membros já, aqui. Mas não passa aqui de 150. Por quê? Porque é um grupo, eu estou vendo um grupo hoje. No outro domingo é outro grupo. Alguns aqui repetem que tem uma frequência. Pode prestar atenção. Isso é uma falha. Eu não consigo entender isso. No meu coração, eu não consigo entender como uma pessoa fica dentro de casa e não se incomoda.
E isso tem a ver com, sim, com o nível de intimidade, de comunhão, porque é impossível uma pessoa que tem um dia a dia com Deus, que lê a Bíblia, que está na presença dele, que está andando com Jesus, não sinta desejo de estar com ele, não sinta desejo de ir para uma congregação adorar ele. 2 horas e meia, numa semana inteira. Não consigo entender. E consigo. Aliás, eu consigo entender muito claramente. A resposta é essa. Testa. Faz uma semana de jejum. Ora 30, 1 hora por dia, fervorosamente, adorando a Deus. Faz um plano de leitura, lendo 3 capítulos de Bíblia por dia. Para ver se chega domingo, você não está contando as horas para sentar aqui. Para ouvir, receber e adorar Ele. Porque nós somos resultados daquilo que nós nos alimentamos. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. É uma luta interna. A sua carne, a minha carne é uma preguiçosa, ela não quer fazer nada, ela quer ficar em casa, ela só quer ficar no sofá assistindo televisão. Netflix, redes sociais, ela quer relaxar. O espírito que está dentro de nós quer Deus, clama por Deus. Quem é que vai ganhar a luta? Quem você alimentar mais. Se você alimenta o espírito, como é que alimenta o espírito? Com Bíblia, com oração, com pregações, com louvor, com tempo com Deus. Você vai estar o seu espírito fortalecido. Então você vai estar desejoso por Deus, pelas coisas dele. Se você não alimenta, e como é que alimenta a carne? É só não fazer isso que eu acabei de falar. É simples. Automaticamente você não faz nada disso, não alimenta o espírito, você automaticamente está alimentando sua carne. Resultado: preguiça, falta de interesse, frieza espiritual. Está aqui a gente morrendo, precisando de trabalhador, e você aí cheio de dons que Deus e talentos que Deus lhe deu, e você aqui, aí parado, estático, sem querer fazer nada. Mas a força para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser promovido no trabalho, não tem nada de errado nisso, tá? Querer ser promovido, fazer grandes negócios, tem nada de errado. O problema é que você virou a chave e só quer isso agora. E só alimenta isso na sua vida. Isso. Então, como é que você vai ser alguém apaixonado e que vai marcar a sua geração para Jesus? Não tem como. Então, começa aí. A característica principal desses heróis, tanto esses bíblicos, como da história, como os de hoje. Há heróis da fé hoje vivos, muitos, mas muitos e muitos. Uns públicos e outros não. Muitos. Qual é a diferença de um herói para um preguiçoso? Já fala tudo. Já falei tudo. Tá? Um preguiçoso espiritual, tá? Tem muita gente que tem uma coragem, que é trabalhador. Meu Deus, para trabalhar é um bicho. É um leão. Mas para fazer as coisas do Senhor, um bicho preguiça. Conhece o bicho preguiça? Aquele da árvore que quase não sai do lugar. Pronto. Para Deus é a gente assim. Então, amados, eu quero trazer uma consciência. Por quê? Porque estamos com igrejas crescendo. Estamos em plena expansão. Precisamos de trabalhadores. Eu preciso trazer essa palavra de despertamento. Tanto é que a igreja já cresceu, tem pessoas novas. O que eu estou falando aqui no púlpito não é muita novidade. Eu mesmo já falei quase a mesma coisa, não sei quantas vezes. Mas eu vou bater, porque eu sou a pessoa que faço o recrutamento. Tá? Deus me escolheu para fazer o recrutamento no reino dele. Eu sou a pessoa que Deus vai me usar para identificar os talentos, os dons e aplicar no reino. Não é tremendo isso? Mas não é tão tremendo nessa situação que eu estou agora, que eu estou procurando e não tem.
Então, eu conheço a maioria de vocês, que Deus deu algo muito tremendo na sua mão. Que você é muito valioso para Ele. Só que você tem que sair do lugar. Você tem que sair dessa zona de conforto que você está. Você tem que dar conta de sair. Tá certo? Primeira característica, então, esse encontro marcante com Jesus. Você tem que ter. Se está frio, se já teve e não tem mais, tem que ter outro hoje, para despertar. Amém? É o primeiro passo de um herói da fé. Segundo, que é consequência do primeiro, tá? Quando você anda com Jesus, você tem intimidade com Ele, começa a acontecer algo dentro de você, tá? Que é impossível que não aconteça isso. Que é, você passa a ter o mesmo pensamento que Jesus teve. O mesmo pensamento que os homens de Deus têm. Ou seja, você tem uma visão constante da pátria celestial. Gente, presta atenção. Olha, isso é um segredo, é uma chave. Nosso amigo Pablo ia dizer que é um código. Muito tremenda. Tenha visão da pátria celestial de forma constante. Certo? Como é que é isso? Eu vou explicar. Em Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Escute, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Isso é estar conectado na pátria celestial. Ô, gente, eu me pego assim, eu treino tanto isso e é tão bom isso. Presta atenção, ontem eu tenho uma gatinha chamada Zói. Eu amo gato mesmo, gosto muito. Sei que aqui em Angola tem pouca gente que gosta de gato, eu gosto muito. E ela é tão maravilhosa, tão carinhosa. Ela, onde eu estou, ela vai, pula aqui dentro. Eu estou deitado, ela vem aqui e gosta de ficar. Eu acho que ela acha não sei porquê. Não sei se ela acha fofinho aqui. Eu desconfio. Ela gosta de deitar na minha barriga. E ela fica assim, tal, muito carinhosa. E aí, eu olhei para ela, ela demonstrando tanto amor para mim. E Deus, assim, que eu queria que ela fosse eterna. Entendeu? A gente cria essa vínculo. Quem aqui tem bicho de estimação que é bem vinculado? Tem? Vocês têm? Não é isso. Quando morre, parece que morreu alguém da família, não é assim? Mas o que é que tem isso a ver com a pregação? Eu olhei para ela e disse assim: Jesus, há possibilidade de Zói morar lá na minha casa no céu? Eu queria tanto que eu lá no céu, Zói tivesse comigo, porque a gente vai ter mansões celestiais, sabe disso? Jesus falou. Não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ou vivendas, ou casas, ou mansões. Se não fosse assim, eu já tinha dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. Amém? Nós vamos ter uma casa. Eu digo: Jesus, era possível Zói morar na minha casa lá no céu? Por favor, dá um jeito aí. Não é? Mas aí na mesma hora o Espírito Santo veio assim no meu coração: uau, como é bom pensar no alto. Como é bom pensar na pátria celestial. O sentimento de quem caminha com Jesus é esse sentimento de que isso aqui é só passageiro. Aquele apego à minha casa, a móveis, a carro, não consegue entrar no coração de quem caminha com Jesus. Porque ele começa a se parecer com Jesus. Ele começa a querer o que Jesus quer. E aí
todo pensamento é no alto. Até eu estou tentando entrar num negócio e eu digo aos meus sócios, eu só estou nisso porque isso aqui vai financiar a obra de Deus e vamos ganhar muitas vidas para Jesus por causa desse negócio. Entendeu a cabeça? Como é diferente? Um empresário pensa assim, normal, mas nunca mais, mas nunca. Porque o empresário ele ganha dinheiro. Primeiro, quando ele era empregado, ele dava dízimo. Agora, quando ele é empresário, não, quer muito dinheiro para a igreja. Então, não dou. Ah, mas a igreja, eu dou muito dinheiro à igreja. Não, igreja não tem nada a ver com isso. Pastor não tem nada a ver com isso. Isso é fidelidade entre você e Deus. No trono branco, você se explica. Não precisa me explicar, não. Não mesmo. É você e Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o pensamento do sistema do mundo versus o pensamento do alto, da minha pátria. É onde eu pertenço, eu não pertenço a essa, eu pertenço àquela. Amém? Você não pertence a essa pátria. Não adianta se matar, entregar a vida, a saúde toda. Daqui a pouco você está velho, doente, ganhou o dinheiro todo que acumulou, não paga a cura da sua doença. É verdade ou não é? Grandes milionários, bilionários, que acumularam, mas que não ajudavam ninguém. Com prédios, com mansões, com iates, com a conta bancária bilionária, via o pobre na cara e rejeitava. Teve um câncer, por exemplo, um ex-vice-presidente do Brasil morreu assim. Eu acho que era José de Alencar, se eu não me engano. Um câncer que ele lutou, mas não teve dinheiro do mundo que deu jeito na doença dele. Cadê? Cadê a riqueza? Levou? Não levou. Gente, me perdoe esse discurso forte, é o Espírito Santo que está mandando um recado. Amém? Pense nas coisas do alto, onde Cristo está, onde você vai morar. É bom demais pensar isso, porque você começa a pensar, eu começo a olhar para as comunidades, eu penso, meu Deus, se a gente não agir rápido, esse povo vai todo para o inferno. O povo vai todo para o inferno, se ele morrer agora, todo mundo vai para o inferno. Meu Deus, gente, eu gosto tanto do trabalho de campo. Quando eu comecei Atos, eu que ia dava aula, aquela turma toda grande, fui eu que dei aula, não tinha ninguém, era eu, sozinho. Eu sinto falta de dar aula. A gente montou um laboratório de eletricidade agora, eu tenho tanta vontade de ir, eu ainda segurei, Gustavo ficava reclamando, pastor, tem que botar um professor, é porque eu queria arrumar tempo para ir dar aula, era meu sonho, porque eu fui professor de eletricidade predial, industrial, no Brasil, era meu sonho daqui, para eu dar aula primeiro, e aquilo custou para mim. Sério, coisa porque eu gosto de contato com o povo, de abraçar, de passar Jesus, o amor de Jesus. Então custou para mim. Mas, ao mesmo tempo, o que Deus tem nos dado é uma estratégia de tocar pessoas em quantidade. Ao invés de pescar com uma vara, nós estamos pescando com redes. Amém? Então, quando você tem um projeto estruturado, em que você tem pessoas capacitadas, você delega as funções, você faz uma boa gestão de projetos, você consegue alcançar uma quantidade muito maior de pessoas do que eu ir lá pessoalmente. Entende? São as coisas que Deus vem nos trazendo estratégias para alcançar, porque Deus tem pressa. Cada dia que passa é um dia a menos na minha vida e na sua. Cada aniversário que a gente completa, já pensou que a gente está comemorando um ano a menos na nossa existência? Não é um ano a mais, é um ano a menos. Já parou para pensar?
Mas para quem não conhece Jesus, quem é dessa pátria aqui, vai dando uns 60, uns 70, já começa o desespero. Mas para quem tem a cabeça no céu, na pátria, cada ano é uma vibração. Opa, um ano a menos que eu vou estar, que eu vou encontrar meu Jesus, que eu para sempre eu vou ficar com Ele. Mas ninguém quer morrer não, né? Ninguém vibra desse jeito não, né? Também não, né? Mas deveríamos vibrar. Paulo vibrou. Paulo teve assim, uma dúvida. Eu penso em estar com Cristo, porque é muito melhor para mim. Eu estou dividido, mas eu sei que eu preciso estar na carne, porque eu ainda não cumpri minha missão, então eu fico dividido. Porque estar com Cristo é muito melhor, mas eu tenho uma missão ainda aqui a cumprir. Isso são pessoas, são heróis, são gente, sabe, com identidade do céu, gente assim tremenda. E eu queria tanto que você fosse como esses homens. Posso ouvir um amém? Hebreus, no texto antes, ele diz assim, 13, no 13, ele diz assim, ó, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior. Aleluia! Isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia! Amém! Não tem ninguém alegre com essa palavra aqui, não? Você não está assim vibrando, não. Eu estou tanto vibrando assim, amado. Assim, a pátria, a sua cidade. Então, a primeira característica dos heróis, repetindo, primeiro, tiveram um encontro genuíno, marcante com Deus. Segundo, eles tinham uma visão da pátria celestial. Amém? Glória a Deus. Deixa eu gerir aqui. Okay. Terceiro, semana passada foi meu aniversário, né? Foi 2 semanas. Então, o pessoal lá da Atos, eles fizeram uma comemoração para mim, ali uma homenagem muito, muito forte. Foi um dia assim bem difícil, naquele dia assim, foi um dia depois. E as pessoas assim que eu amo muito deram alguns depoimentos, né? E aí, Jaque, que está aqui, ela tomou a palavra e eu quando eu estava preparando aqui a mensagem, aí me veio essa lembrança do que ela falou para mim. Que ela disse assim, pastor, eu nunca vou esquecer um dia que eu estava na sala da sua casa e você disse assim, que não tinha mais planos e sonhos pessoais. Que os seus sonhos se transformaram em sonhos de Deus. O que Deus sonha é o que eu quero. Ah, não, mas você não tem um sonho? Não, eu não tenho mais. Porque tudo que eu sonhava, Deus já me deu. Aqui na terra, como coisa. Não, se tivesse cair um monte de dinheiro hoje, o que é que você quer? Não, eu vou melhorar mais minha saúde, não é? Garantir mais as questões dos meus filhos e o resto na obra, para ganhar vidas para Jesus. É o que eu faria. Meu coração, certeza que eu quero fazer isso. E ela falou aquilo, e eu não lembrava disso, né? Falou aquilo, foi forte demais. Porque você fica tão envolvido no dia a dia da obra que você não percebe. E alegrou meu coração muito. Então isso é uma marca de um herói da fé.
que os seus planos se misturam aos planos de Deus. Amém? Os seus sonhos se transformam nos sonhos de Deus. Aí você diz assim, é pecado, é errado ter sonhos? Eu tenho muitos sonhos. Não estou dizendo que é errado, mas nunca que é errado. Eu estou dizendo de um nível em que você cresce servindo ao Senhor ao ponto de você chegar e você não conseguir mais enxergar só a sua vida mais, desconectada dos planos de Deus. Você não consegue ver mais essa. Não consegue, eu não consigo, é impossível. Misturou, entende? Misturou. Você mistura café com leite, dá para separar depois? Não, acabou. Está misturado. Isso acontece quando você entrega os seus sonhos, a sua própria vida, as renúncias que só Deus sabe que a gente faz. E Ele vai encontrando em nós um coração que pode contar. Ele vai encontrando em nós um corpo que Ele pode usar, braços que Ele pode abraçar, usar para abraçar, uma boca disponível para Ele usar, pés que são prontos e disponíveis para Ele entrar, usar esses pés e avançar. Amém? Isso é que acontece. Então isso, Provérbios 3, 5, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu entendi esse versículo, sempre falo muito disso. Eu tenho uma escolha, eu tenho o meu caminho, os meus sonhos, os meus planos. E não tem problema nenhum. Mas se eu sou servo, se eu aceitei Jesus como meu Senhor, eu disse que era, até na célula essa semana eu estava explicando às minhas crianças, o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor, o professor, o mestre. Eu digo, a partir de hoje eu sou discípulo. E discípulo não faz mais o que quer. Ele só faz o que o mestre quer. E aí, estamos dispostos a esse nível de renúncia? Eu tenho meus planos, Senhor, são esses. Mas quais são os teus? Você já pensou a gravidade dessa pergunta? Pensa agora, reflita nos sonhos que você tem agora. Reflita. Quais os sonhos, os planos que você tem? De trabalho, de emprego, de mudar de país, de fazer alguma coisa com sua família. Pensa aí. Pode ter pessoas aqui já que estão planejando em sair de Angola e ir para outro país. Você tem planos. Pensa aí. O silêncio é para dar tempo para você pensar. Pensou? Você tem coragem de hoje perguntar a Ele: Senhor, o Senhor valida esses planos? O Senhor me confirma? Esses planos que eu acabei de fazer são meus para mim? Quem tem coragem de fazer essa pergunta? Pouca gente. Sabe o que é que normalmente acontece? Nós queremos tanto esse plano, tanto, mas tanto, que nós arrumamos um ajeitadinho para fundamentar e validar ele. Forçamos que esse plano, Deus engula ele de goela abaixo. É o que eu quero. Como? Deus me falou. Começa a procurar versículos.
começa a procurar situações para justificar que aquele plano é vontade de Deus. E não é. É tudo invenção. É tudo. Então há planos que estão alinhados que Deus vai dizer sim, mas há planos que Deus vai dizer não. Quem tem coragem de apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, qual é? Esse aqui é? Ok, boa. Esse aqui não é, tem certeza, Jesus? Não, não é esse que eu quero. E aí? Está disposto a renunciar esse plano, esse grande sonho? Pronto. Isso é o nível de recompensa que você vai ter no céu. É o confronto entre o que nós sonhamos e planeamos com o que nós estamos com o que Deus planeia para nós. Os sonhos dele. Amados, e sinto muito dizer que se você é verdadeiramente discípulo, você tem que fazer essa pergunta, tem que estar preparado para o não e preparado para obedecer um plano que provavelmente está ao contrário daquilo que você arquitetou, planeou. Está disposto? Então essa é a diferença, entende? De um cristão normal para um herói na fé. Você que escolhe o caminho. Eu acho impressionante, assim, até tem às vezes pastores e missionários que chegam até mim e... Apóstolo, eu vou embora. Mas está na cara que aquilo não era plano de Deus para a pessoa. Gente, eu vou cantar um testemunho. Eu recebi em 2016 ou 2017 um grupo de jovens da Jocum. Conhece a Jocum? Jovens com a missão, uma das maiores agências missionárias do planeta, na história. Para mim não existe maior. Vieram um grupo do Brasil, 7 missionários. E uma das jovens era uma jovem que tinha muito potencial. E Deus deu sonhos a ela, coisas tremendas para ela servir em Angola. E por causa de algumas decepções que ela teve aqui em Angola, ela disse: apóstolo, eu vou embora. E eu senti da parte do Senhor. Eu disse a ela: isso não é plano de Deus para a sua vida. Você tem uma palavra de Deus para servir nessa nação. E se você sair, você está fugindo do seu chamado. Não faça isso. Geralmente eu não faço isso, tá? Eu não questiono, eu só digo assim: busque a Deus, tenha certeza que você vai fazer. Mas eu saí, bateu o martelo, eu bati. Foi a única vez que eu fiz isso na vida. Eu digo: isso não é de Deus. Deus lhe deu sinais, você tem que servir aqui. Não faça isso. Ah, tá bom, apóstolo, eu vou pensar. Sabe o que aconteceu com ela? A menina de 22 anos. Ela voltou para o Brasil. Um mês depois, ela morreu num acidente de moto. No Brasil. 22 anos. Certo? Ou seja, são mistérios. São coisas que a gente não sabe a nossa vida. Uma vida inteira, eu tenho certeza, se ela estivesse aqui, ela estava viva, servindo ao Senhor. Porque quando Deus chama, Ele banca, viu? Ele se responsabiliza. Ele cuida de tudo. Ele cuida das finanças, Ele cuida da nossa saúde, Ele da nossa proteção. O Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Amém? Ele é o dono das missões. Ele banca você, Ele sustenta a sua casa, a sua família, suas finanças. É isso que Ele faz. Ele vai lhe dar tudo quando você está na posição de servo. Quando você está na posição do centro da vontade dEle. É Ele que se responsabiliza. Eu tinha medo de vir, porque eu escutava que tinha muita feitiçaria. 2008, 2009, quando Deus me chamou para cá.
Mas eu fiz uma oração: Senhor, eu vou, mas vamos fazer um trato. Cuida da minha família. Cuida da proteção da minha casa. Cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das tuas. E nunca Deus deixou de cuidar da minha família, de mim. Realmente, tribulações, coisas difíceis, renúncias, muita coisa que eu poderia aqui horas e horas e horas falar do que já aconteceu, para eu desistir, para eu parar, para eu fazer. Mas eu permaneci firme diante dessa promessa, porque eu sinto a proteção, cuidado, eu sinto um Deus que me chamou, que me enviou e que me protege, que cuida da minha vida. Enquanto eu cuido das coisas dele, ele cuida da minha. Amém? Então, quando você se posicionar diante de Deus, não tenha medo. Ele vai cuidar de tudo. É muito forte aquele versículo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a sua obra e tudo que diz a respeito a Ele. E o que é que diz o resto? Todas as coisas, porque Ele tinha dado um texto anterior falando de sustento financeiro, de cuidado, de provisão. Não se preocupe que essa parte sou eu que cuido. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Amém? Isso, esses heróis experimentaram tudo isso que eu estou falando a você. Amém, amados? Então eu espero que os seus sonhos sejam colocados diante do Senhor. Que os seus planos sejam colocados diante de Deus. E você seja um servo corajoso e dizer: Senhor, esse é meu plano, qual é o teu? Qual é o teu? E não tenha medo da resposta. Pode ser um não. Mas pode ter certeza que o não desse plano que você achava espetacular é porque o dele é maior e melhor e mais excelente do que o seu milhares de vezes. Amém? Porque ele quer o melhor para os seus filhos. E aqueles que estão alinhados e querem servir a ele, e que se misturaram, que os seus sonhos e planos não são mais deles, é do Senhor. Pode esperar, amado, o céu todo de ser despejado sobre você, de bênçãos, de provisão, de alegria, de paz, de sustento, de cura, de restauração, de tudo que o céu reserva para uma pessoa vai vir sobre você. Amém? Glória a Jesus. Amém? Amados, tinha mais 3 pontos, mas vamos ficar de pé. Eu vou parar por aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Uma das características de um herói da fé também é ele deixar um legado, uma história. O apóstolo Paulo, ele viajou o mundo inteiro obedecendo ao ídolo, ao chamado de Jesus, porque ele teve um encontro com Jesus profundo no caminho de Damasco. Ele teve um encontro profundo. E os seus planos, na Bíblia, você não encontra uma única ação de Paulo voltado para a sua própria pessoa, nada. Você vê uma descrição de um homem vivendo 100% os planos de Deus para ele. Mas qual é o resultado disso? Qual foi o resultado? Aqui estamos nós por causa desses discípulos.
Olha o legado que eles deixaram. A palavra de Deus se espalhou por todo mundo. Passou de geração a geração até chegar a nós. Homens que o mundo não era digno. E o Senhor pergunta hoje a você: o mundo é digno de você? O mundo se adapta. Ou seja, você se adapta tão bem ao mundo que as pessoas olham para você, não vê, não entende que você é um cristão, entende que você tem a mesma linguagem, você está numa roda de amigos falando a mesma coisa, sua linguagem é uma linguagem de padrão mundano. Então, o mundo é digno de você. Só que ninguém que o mundo aprova entra no céu. Ninguém. Ninguém que o mundo aprova vai entrar no céu. Se você é digno deste mundo, se o mundo é digno de você, você está perdido completamente. O mundo não pode ser digno de nós, porque nós não pertencemos a ele. O nosso padrão de pensamento não é deste mundo. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. Meus planos eu entrego a Jesus, os meus sonhos eu entrego a Jesus, porque eu sou servo. E o servo faz o que o mestre faz. Ele se entregou completamente. A sua vontade não era morrer de forma muito difícil. A sua vontade, da sua carne, a carne de Jesus tentou fugir, mas ele falou que não seja feita a vontade da minha carne, mas que seja feita a vontade do coração de Deus e do meu coração. Eu vou me entregar.